Olha, muitos artistas brasileiros têm conquistado o seu espaço no exterior. E além do sucesso que fazem aqui no Brasil. Mas que peso tem esse fator na carreira de cada um? Como eles encaram o reconhecimento dos estrangeiros? Então, esse é o tema do nosso Visão Masculina dessa noite. E para discutir o assunto, eu convidei dois grandes nomes brasileiros, que são reconhecidíssimos fora do país. O artista plástico Rafael Murió, obrigado, Rafael, por ter vindo ao programa. Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Boa noite, obrigado, querido. E aqui está com a gente o mestre da música brasileira, meu amigo Roberto Menescal. Obrigado. Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado, eu que agradeço. Fala, bonitão. Vamos comer bem, você viu? Muito bem. Sauvignon Blanc, vamos passar bem. Muito bem. Rafael, a partir do dia 22, né? Dia 22, que eu tenho aqui a informação, a tela Flores para a Dani vai ocupar um espaço no Carrossel de Louvre. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode. O cara vai estar no Louvre, aí, em Paris. Eu quero que você conte um pouquinho sobre essa explicação. Bom, essa exposição, perdão. Eu acho que a exposição, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, com muito trabalho, né? Porque se não fosse a exposição, eu não teria tanta sorte de poder estar aqui com o mito da música popular brasileira e com Rony Fon. Ah, né? para com isso, imagina. Mas isso é óbvio. E com muito trabalho, porque eu comecei a pintar com 9 anos de idade, né? Há 25 mais ou menos eu pinto profissionalmente. E é muito trabalho poder chegar aonde eu tenho chegado, né? É bastante intenso, não é fácil simplesmente expor no Louvre, né? Mas isso exige uma série de pessoas em volta, uma série de equipe, né? E não basta simplesmente a pessoa ter vontade de pintar, sair com o quadro embaixo do braço, chegar no Louvre e falar assim, vou expor, né? Mas é ótimo em função da imagem que esse ano é a segunda vez que eu participo, estou tendo a oportunidade de participar, né? E é o nome do Brasil lá fora, né? Sem dúvida alguma. E olha, nós estamos bem na fita lá na França, viu? Né? Ah, Bertão, fala em brasileiro lá. Tem essas coisas, são tendência, né? Tendência, agora a bola da vez lá na França é, de fato, não é só Jorge Ben, não. Agora somos nós também todos, brasileiros de uma forma geral. Rafael, nós temos inclusive imagens de alguns trabalhos seus que eu gostaria de dividir com quem está conosco em casa. Olha, não é um Cezanne, não, hein? Não, antes fosse. Mas né? não é? Mas Flores para Dani, esse é o quadro que está sendo exposto lá, né? E a minha força sempre no meu tipo de pintura são as cores. E eu, logicamente, você falou em Cezanne. Mas não é? É uma inspiração. A minha linha é um impressionismo. É, né? Eu gosto muito. Aí está. Esse é um quadro, esses quadros foram expostos esse ano no Rio de Janeiro, no Banco Central, na exposição do Espaço Cultural do Banco Central, né? Esse é um quadro que eu dediquei ao Aldemir Martins, que foi um grande amigo meu. Meu querido amigo. Um grande amigo, né? Que eu participei alguns anos com ele. Esse foi feito para a exposição no Rio de Janeiro, que chamou-se Flores para o Rio de Janeiro. Que bonitinho, então, Enseada de Botafogo lá. Que bonitinho. Esse foi feito para São Paulo na exposição, porque foram 3 exposições que eu fiz. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Flores para São Paulo, flores para o Rio e flores para Belo Horizonte. E esse foi um quadro que eu acabei fazendo para São Paulo, que teve na Galeria Bric-a-Brac esse ano. Sei, conheço. E aí? Tem mais? Tem isso aí, Esse foi para os 100 anos do Adoniran Barbosa. Que bonitinho também. Então, que também foi feito para a exposição de São Paulo. Foi ele que abriu especificamente a exposição, né? E hoje ele está no Museu do Bexiga, né? Foi comemorando os 100 anos de Adoniran esse ano. Muito legal. Bom, Menescal, uma coisa, tem um que me intrigou nesse depoimento que consta no livro escrito pela Bruna, que se diz, perdi, esse é o texto teu, olha o que o cara falou, veja mesmo. Perdi o medo em relação àquele peso do passado. Ou seja, não tenho mais aquele medo de o passado me condena. Isso é uma brincadeira ou o passado, na verdade, é um fantasma que... São duas coisas, uma brincadeira e uma verdade, né? Porque eu tive umas propostas de alguém querendo fazer um livro e tal, já uma coisa que tem assim, ronda uns 8, 10 anos, mas que eram pessoas da minha geração e que no meio da proposta vinha uma coisa meio assim, a gente tem que escrever isso porque aquilo é que era bom, opa,
sabe aquele papo do aquilo era que era bom? E não tem, bom é o que a gente está fazendo. Né? Lógico. Você fez ali e está fazendo, né? Você falou, começou a pintar com 7 anos? 9 anos. 9 anos. Pintava 7 ou já pintava? Eu acho que sim, porque foi a minha mãe que me pôs na aula de pintura. Acho que eu devia pintar muito 7. Vamos ver se esse cara para um pouco, né? Então, quer dizer, você vem dali e vem fazendo, não é que vamos falar de você lá com 9 anos, não. Vamos falar de tudo, né? Do hoje, Claro. do amanhã. A história, aquilo que eu falei, a história. Exato, e eu fiquei, quer dizer, a Bruna mesmo me perguntou um dia, falou assim, mas por que você deixou que eu escrevesse, né, e não topou os outros? Porque você tem uma pessoa jovem que você está vendo hoje aqui, tá, e vai também falar daquilo lá, vai pesquisar, mas você veio porque está vendo hoje e fez essa proposta. E eu, sem saber quem ela era e tal, falei, vamos fazer com você, né? Então é isso, quer dizer, eu queria... Você relata o que a gente fez, mas não der aquele peso aquilo que era... Do momento. Na verdade, essa coisa saudosista, eu acho que também vale, mas apenas como referência. Exatamente, acho que é esse ponto. Isso aí. Eu fiquei muito feliz dela pegar as coisas de hoje, mostrando as coisas que a gente está fazendo e relatando o passado como uma coisa curiosa para ela, assim, né? Mas o presente ela está vendo, está relatando de uma pessoa que está viva aí na vida da gente. Bom, hoje nós vamos ter essa conversa, jogar a conversa. Você gosta de roubá-lo também? Lógico. Nossa. Eu estava falando, alguns políticos brasileiros gostam muito desse prato. Então, nós gostamos de outra maneira. Exato. Bom, hoje o tema do nosso Visão Masculina, desse quadro, é a cultura brasileira no exterior. Para quem festeja a arte e a cultura, como é o nosso caso aqui, acredito que todos nós trabalhamos aqui com comunicação, nunca foi prioridade no nosso país. Educação, quanto mais cultura, informação, quanto mais cultura, que é subsequente. Então, muitas vezes acontecem esses fenômenos de nós fazermos sucesso lá fora, para depois fazermos aqui no Brasil. Enfim, você, Rafael, eu acho que até possivelmente você já se acostumou a ver suas obras festejadíssimas fora do Brasil, lá no exterior. Mas quando e onde você expôs pela primeira vez fora da sua terra? Olha, a primeira vez que eu expus foi Paris, por incrível que pareça. Né? Mas, cara, não é fácil, não. Por incrível que pareça. Não, olha. Foi no Salão dos Independentes, o Salão dos Impressionistas, né? Foi o meu primeiro convite a expor fora, isso 20 e tantos anos atrás, né? Mas, na verdade, eu comecei a ser procurado porque eu comecei profissionalmente com quadros em leilão de arte. Então, eu tinha um amigo, e tenho até hoje, lógico, o Mauro Zuckerman, que é um dos grandes leiloeiros de arte. Um dia ele chega no meu escritório e fala assim, nossa, Rafael, você pinta, né? Eu falei, pinto, né? Então, eu acabei por um caminho inverso do pintor normal, que é galeria, expor, sair daqui. Eu comecei tendo meus quadros em leilão de arte. Conheci o Mauro, que me levou para outros leiloeiros. Em 3 anos eu tinha feito mais de 2.000 peças entre quadros e papéis vendidos no mercado. Aí eu acabei indo expor no Salão dos Independentes. Ali abriu o meu mercado, né? As pessoas conheceram o meu estilo de pintura, eu acabei fazendo algumas coisas diferentes, né? Dali foi um passo para eu ir para Nova York, né? Que é um outro ponto, né? De cultura, de venda de arte, né? Estados Unidos, Europa. E aí eu comecei a voltar para a Europa. Estados Unidos não, Nova York. Nova York. É Nova York. Nova York é o grande centro da arte, né? Então eu comecei a participar de galerias, de outras exposições, de feiras onde as galerias me levavam. E dali de Nova York eu também acabei indo para o resto da Europa. Eu tenho quadro até hoje na Austrália, para você ter uma ideia. Né? Então eu tenho em todos os países, né? E como eu te falei no começo, exige uma certa um grupo de pessoas para trabalhar, a gente não trabalha sozinho, porque isso acaba virando quase como se fosse uma indústria, né? As pessoas têm que cuidar de você e se você pinta, o artista toca e cria, né? O músico. O pintor tem que pintar e as pessoas têm que levar o seu... Não adianta o pintor pintar e deixar o quadro em casa para dar para a família. Então, as pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Você sozinho não faz isso.
A era hoje é a era do marketing e da internet. Se a gente não se divulga, né, não se vende quadro. Lógico, Né? lógico. Então os quadros não vão. Por melhor que seja o Marchand, eu acho que você tem que fazer isso. É um marketing, é uma estratégia, é investimento. Muitas das vezes você acaba pondo dinheiro do bolso para estar em exposição, corre o risco de não vender o seu quadro, né? E se não vende o seu quadro, foi o seu investimento, foi a sua imagem, e é isso que tem acontecido comigo nesses 20 e tantos anos de trabalho. Correto. Você, bonitão. Foi a primeira vez que você igual. foi... Como igual? Igual. Mesmo? A história dele é mais ou menos a minha história. Então? Só muda para música. Também, primeira vez que eu fui a Nova York, né, em 62, garoto ainda, sem saber o que é, nem o que eu estava fazendo lá, também fui para o Carnegie Hall, quer dizer, equivale. Né? O cara começa no Carnegie Hall. Aí abre, né? Aí abre a coisa para o mundo, né? Eu não sabia nem o que era Carnegie Hall. Te confesso que o Tom quando me telefonou, falou assim, Tom Jobim, né? Mas eu soube que você disse que não vai, né? Eu digo, sabe o que é, Tom? Eu marquei uma pescaria em Cabo Frio e não dá para... Ele falou, você tá louco, rapaz, tem que... Vai todo mundo. Aí eu fui por causa do Tom, quer dizer, ele falou, a turma toda vai. E foi assim, quer dizer, a gente foi ao Carnegie Hall, lá é que eu vi, e eu fui despreparado, porque eu tinha um grupo, né? Você conheceu? Tinha um grupo, eu não cantava, quando cheguei lá no dia do Carnegie Hall, eu falei pro cara assim, rapaz, eu não vou fazer nada não, porque eu não canto e eu não trouxe meu grupo. O cara falou, agora que você me diz isso, você está aí há 10 dias, né? E ele falou, não, você vai cantar. Eu disse, mas eu nunca cantei. Ah, você vai cantar. Então eu tenho uma coisa inédita, assim, eu estreiei no Carnegie Hall. Você conhece alguém que estreou no Carnegie Hall? Você! Bárbaro. Primeira vez que eu cantei foi no Carnegie Hall e a última também, entendeu? Carreira muito rápida. Mas foi isso, quer dizer, aí essa coisa abriu pra gente e os quadros da gente foram pro mundo também. Agora, dá para pontuar, dá para a gente estabelecer, de certa forma, um peso do sucesso lá no exterior? Olha, Rony, eu acho que é difícil você fazer uma balança exterior-Brasil, né? Na parte de artes plásticas, né? Porque a gente tem um problema de cultura, óbvio, né? No Brasil se compra quadro para decorar sala, né? Não se pensa em investimento de artista, né? Você tem milhares, mas milhares de artistas brasileiros muito bons, né? Se você navegar na internet, no Orkut, nas comunidades, gente muito boa, né? Mas que acaba fazendo quadro para poder pagar a conta de luz, pagar a comida, né? Lá fora é diferente, né? Porque um quadro seu, ou a música, seja o que for na arte, vale muito para o povo. Os Estados Unidos vale muito. Quantas vezes eu já ouvi você no seu programa dizendo, se você fosse um cantor nos Estados Unidos, o seu nível seria tal, seria um Frank Sinatra, né? A mesma coisa nas artes plásticas, né? Então a gente acaba criando um mercado externo, né, num valor de quadro que nunca você consegue chegar no nosso país. Sem dúvida. Então é uma vida assim, praticamente dupla.